Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 17, 2 de setembro de 1924. Quanto dano causa a desconfiança na alma. Sentia-me muito oprimida, mas toda abandonada nos braços de Jesus. E lhe pedia que tivesse compaixão de mim, mas enquanto isso fazia sentir perder os sentidos. E via que saía de dentro de mim uma pequena menina, débil, pálida e toda absorta em uma profunda tristeza. E Jesus bendito, indo ao seu encontro, tomava-a nos braços e, movendo-se com piedade, apertava-a o coração. E com as mãos acariciava-lhe a testa, marcando-lhe com sinais de cruz os olhos, os lábios, o peito e todo o resto da menina. Enquanto isso fazia a menina se revigorava, adquiria a cor e se sacudia do estado de tristeza. E Jesus, vendo que a menina readquiria as forças, a estreitava mais forte para mais energizar, e lhe dizia: pobre e pequena, a que estado está reduzida, mas não temas, teu Jesus te fará sair deste estado. Que lindo! Então, enquanto isso acontecia, eu pensava entre mim: quem será esta menina que saiu de mim e que Jesus ama tanto? E meu doce Jesus me disse: minha filha, esta menina é a tua alma, e eu a amo tanto que não tolero ver-te tão triste e débil. Por isso vim para infundir-te nova vida e novo vigor. Nossa, que lindo! Eu vivo assim. A gente vive assim, meu Deus. Ele faz isso mesmo. Quantas vezes Jesus fez isso? Que eu me sentia assim, triste, oprimida, e eu me sentia revigorar. Às vezes eu, nossa, meu Deus, todo dia, acho que todo dia acontece isso. Porque, né, assim, a nossa rotina, tudo que acontece, os estados de ânimo que Jesus comunica com a nossa alma. Meu gato tentando abrir a porta. E aí a gente se sente assim, oprimida, triste às vezes, sem forças. Eu me sinto muito sem forças às vezes, muito, muito. E aí eu preciso descansar. Aí eu às vezes fecho meus olhos assim, 5 minutos. Durante o dia, né, na correria do dia a dia, eu fecho os olhos 5 minutos. É suficiente para eu me revigorar. E eu me abandono em Deus assim. E acontece justamente isso aqui. Eu não vejo, né, como a Luísa via. Eu não vejo. Eu não vejo minha alma saindo do corpo, como a menina. E Jesus apertando o coração e fazendo isso que ele fez, né? Falou que ele apertava o coração
E com as mãos acariciava-lhe a testa, marcando-lhe com sinais de cruz os olhos, os lábios, o peito e todo o resto da menina. Enquanto isso fazia, a menina se revigorava, adquiria a cor e se sacudia do estado de tristeza. É igualzinho. Eu não vejo ele fazer isso, mas eu sei que ele faz isso, me revigora. Ela usou a palavra aqui, né? A estreitava mais forte para mais energizar. Da energia, força, vida. Ele é a fonte da vida. Ele me devolve a vida, me revigora. E aí eu consigo voltar a fazer o que eu estava fazendo. E à noite também, né? Quando a gente dorme. Durante a noite, durante o sono, eu me sinto assim, que ele está me revigorando, me dando de volta as forças. Porque além da questão espiritual, né, às vezes que a gente sente esses estados de ânimo, sofrimentos e assim, a gente sente a dor de Deus. Quando a gente contempla, né, as coisas que Ele mostra pra gente, a gente sente a dor dele, fica com o coração doendo, sofre. Então a gente tem estados de ânimo, sente sofrimento da alma e ainda tem a questão do sofrimento do corpo mesmo, né, de fazer tanta coisa. A gente faz tudo que tem que fazer com muito amor, mas a gente é pequeno, né? Mas ele nos revigora todo dia. Pobre e pequena que estás reduzida. Aí ele fala, né? Pobre e pequena que estás reduzida, mas não temas, teu Jesus te fará sair deste estado. E ele faz mesmo. Ele faz. A gente fica num estado, né? Aceita quando tá num estado assim, de sofrimento. Mas às vezes quando a gente se abandona assim, ele é aquela palavra de Jesus. Nunca Deus dá uma cruz maior do que você consegue carregar. Então ele sempre te revigora. E aí ele falou, minha filha, esta menina é tua alma, e eu a amo tanto que não tolero ver-te tão triste e débil. Por isso vim para infundir-te nova vida e novo vigor. E é mais da alma, né? O sofrimento do corpo, a gente descansa, né? Dormindo, descansa. Mas o sofrimento maior é na alma. Então eu, ouvindo isto, disse-lhe chorando, meu amor e minha vida, Jesus, quanto temo que tu me deixes, como farei sem ti? Como poderei viver? A que estado deplorável se reduzirá minha pobre alma? Que pena tão dilacerante é o pensamento de que você possa me deixar. Pena que me lacera, me tira a paz e me põe o inferno no coração. Jesus, piedade, compaixão, misericórdia de mim, pequena menina. Não tenho ninguém, se me deixares, tudo está terminado para mim. E Jesus, falando de novo, acrescentou, minha filha, acalma-te, não temas, teu Jesus não te deixa. Eu sou ciumento de sua confiança. Não quero que desconfie minimamente de mim. Olhe, eu amo tanto que as almas estejam com toda a confiança comigo, que muitas vezes escondo algum defeito ou imperfeições delas, ou alguma incorrespondência à minha graça, para não dar-lhes ocasião de que não estejam comigo com toda a confiança. Meu Deus, que lindo! Porque se perde a confiança, a alma fica como dividida de mim e toda encolhida em si mesma. Põe-se à distância de mim e fica paralisada no lançar-se ao amor. E por isso paralisada ao sacrificar-se por mim. Nossa, gente, que lindo! Que lindo, não sei nem o que falar. De tanto que ele já tá falando tudo, né? Mas assim, é importante demais, então, entender isso aqui. Ela estava desconfiada de que ele poderia. Ela estava assim, ele vai qualquer hora, ele vai me deixar. Quanto temo que tu me deixes, como farei sem ti? Ela estava desconfiando dele. Imagina, que ele ia deixar ela. Gente, ela tinha casado com ele. Lembra do volume 1 do matrimônio místico? Imagina ela pensar isso.
que ele vai deixar ela, o esposo dela, ele, Deus. Ela pensar que ele vai deixar. Então, ele não ia aceitar esse sentimento nela, de desconfiança. Ela é a esposa dele, de alma, é a esposa. Se ele que fala, o que Deus uniu, o homem não separa, o que ele fala isso do matrimônio entre a gente aqui na terra, imagina. Se ele vai fazer isso. Então, ele não ia aceitar mesmo esse sentimento de desconfiança. Então, ele sempre vem para corrigir os pensamentos dela, né? Sempre vem para corrigir os pensamentos. E com a gente é a mesma coisa. Se a gente tiver alguma coisa, pensamento errado, pensando alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, ele vai vir falar. Mas pode ser através de outra pessoa. Pode ser através do livro do céu, pode ser através de outra pessoa. A gente não vai ter esse... Com a gente não acontece como aconteceu com a Luísa. Que ela via Jesus, ele falando para ela, né? Pra gente é o livro do céu. É claro, ele fala no nosso coração, mas muitas vezes, se a gente estiver no estado de muita perturbação, o que acontece? Se a gente está no estado de perturbação, ele não consegue falar com a gente. Ele falou isso no livro do céu, para ela. Ele falou assim para ela, ó, é só procurar os textos que falam de paz. De paz. Ele fala assim para ela. Ela estava perturbada e ele falou para ela assim, eu estava esperando você se acalmar para falar com você. Porque se você não se acalmar, eu não consigo falar com você. Desse jeito. Então, se você está no estado de perturbação, Deus não consegue falar no seu coração, você não ouve. E às vezes ele vai mandar outra pessoa para falar. E se você estiver muito perturbado, você não vai ouvir outra pessoa também, né? Que a gente tá no estado, o que estava falando no estudo 52, do estado de... que a gente fica no estado de autodefesa. Se você está no estado de autodefesa, você não vai ouvir ninguém. Deus vai te deixar pensar um pouquinho, né? Assim, tipo, te deixar um pouco. Até você se acalmar. Voltar pro seu nada. Para ouvir a verdade, para ouvir o que ele tem a falar. Então ele sempre vem para corrigir, para tirar dela, purificar a alma dela. Tirar tudo que não pertence a ele, desconfiança, ele vai vir para tirar. Perturbação, orgulho, tudo que ele vem. Mas só que a gente tem que corresponder, né? Se ele tá te mostrando alguma coisa que tá para te purificar, você aceita? Tá bom, Senhor, tá bom, eu vou ficar em paz, eu vou pensar direito, eu vou corrigir esse meu modo de pensar, eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar. Tudo que Ele falar, você aceita. Então Ele falou, minha filha, acalma-te, não temas, tá vendo? Acalma-te, fica calma. Se você não ficar... Gente, Ele sempre fala isso pra gente ficar calma. Calma, não perturbar. Se a gente perturbar, não consegue ouvir Deus. Perturbação não é Deus, Ele é paz. Ele fala assim, ó, que se você tá perturbado, é sinal de que você colocou um pezinho fora do cerquinho. Porque Ele é a paz. O divino é paz. Se você tá perturbado, quer dizer que você colocou um pezinho no humano. Você não tá toda abandonada em Deus. Você não tá toda abandonada em Deus. Você colocou um pezinho fora. Tá com um pezinho dentro de você, no seu pensamento, voltou um pouco para si mesma, para poder, por exemplo, se você tá passando por você tá passando por uma situação difícil, um problema. Igual eu vivo enfrentando problema no trabalho, muito problema. Aí o que acontece? O que eu tenho que fazer nesses momentos? Confiar em Deus cegamente. Confiar nele sem, né,
confiar em tudo que não é para eu ficar desesperado por causa disso, por causa de nada. E às vezes chega por exemplo, umas coisas assim bem complexas, assim, coisas que eu teria que de acordo com o andamento da história, eu ter que responder na justiça, né? Tipo, nesse nível de problema. Aí quando chega nisso, o nome justiça, tribunal, eu já fico, né? Claro, gente, isso é normal. Quem não ficaria? Você vai ter que responder na justiça. Você vai ter que responder. E aí dá aquele medo, né? Aquela perturbação chega. Só que eu me volto para Deus. Aí o que acontece? Eu tenho que me voltar para Ele. E às vezes, muitas vezes, eu tava lá. Nossa, aconteceu isso, não sei o quê. E não sei o quê, fico lá pensando, né? Fico preocupado. Aí eu vou conversar com o meu colega. Ele me acalma. Michele, acorda. Tipo assim, ó. Acorda pra vida, fica tranquila, vai dar tudo certo. Se tiver que responder, a gente responde, fica tranquila. É Deus falando. Eu vejo Deus nele, me acalmando. Aí quando ele fala assim, que eu vivo na terra sozinha, eu vejo Deus em todo mundo. Eu vejo Deus usando a boca dele para me acalmar. Aí eu fico tranquila, aí volta a paz. Então ele tá me corrigindo meus pensamentos, corrigindo meu estado de ânimo, corrigindo o meu pensamento, o pezinho que eu coloquei. Porque se eu tô com medo, eu coloquei um pezinho pensando em mim mesma, né? Tentando resolver as coisas com as minhas próprias forças. Mas se eu olho para Deus, eu falo, tudo bem. Se acontecer isso, e se acontecer? Se você tiver que responder, quem permitiu? Foi minha vontade, a vontade de Deus. Então você aceita. A resignação. Aí vem a virtude. Resignação. Resignação. Se eu permitir, é para um bem maior. Fica tranquila. Se você tiver que ir diante de um tribunal, eu vou estar com você. Então fica tranquilo. Aí você volta. Mas você tem que ter humildade para ouvir o outro. Né? Porque você pensa, não, mas ele não é Deus, ele não está ali no livro do céu, ele não sei o quê, ele nem me conhece. Não importa. Ele é uma alma. Ele tem alma. Ele é da família humana. Deus usa ele também. Então você fica tranquila. Então se eu ficar nesse estado de perturbação, eu não consigo ouvir Deus, não. Meu amor e minha vida. Não, aí ele fala, né? Acalma-te, não temas. Teu Jesus não te deixa. Então ele não me deixa um segundo. Em tudo que acontecer, ele tá comigo. Eu não preciso me perturbar. Só que às vezes acontece de alguns momentos você ficar, só que você volta. É a história da bússola, lembra do texto que Jesus falou da bússola? Que se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você tem Ele em tudo, a sua vontade sempre inclina para Deus, pode ser que aí a sua vontade é uma bússola, aquela agulha da bússola, que sempre aponta acho que a bússola sempre aponta pro norte, acho que é. Mas se você se você fizer um movimento brusco assim na bússola, a agulha dela vai mover. Às vezes dá uma volta de 360 graus, mas ela sempre aponta para o norte. Não sei se é norte, acho que é. Ela sempre aponta para o norte. Então a sua vontade é assim, é uma agulha de uma bússola. Sua alma é a bússola, a sua vontade é a agulha, e o norte é Deus. Às vezes vai chegar um impacto muito grande na sua vida, na sua alma, mas se sua vontade é boa, sua vontade inclina para Deus, você pode dar essa volta de 360 graus
mas sempre vai chegar em Deus de novo. Então, essa volta de 360 graus é você voltar para si mesma, ficar perturbada, chorar, preocupar. E aí, a hora que alguém fala para você, calma, fica calma, não preocupa. Aí é a hora que aí você vê Deus na pessoa. Você fala, é Deus falando comigo. Você vê claramente. Se você quer ele tá em todo lugar. Você enxerga ele em todo lugar. Nas pessoas, no passarinho, no gato, no cachorro. Você enxerga ele, você não separa dele. Então você vê. E fica tranquila. Volta pra ele. Aí lá você encontra a paz de novo. Que pena, tão dilacerante é o pensamento de que você possa... Não. Ele falou, eu sou ciumento da sua confiança. Não quero que desconfie minimamente de mim. Desconfiar de Deus. Não existe isso, né? Não pode desconfiar de Deus. Ele ama a gente não consegue nem compreender tanto que ele ama. Então, se eu não confiar em Deus, eu confiar em quem? Ele não quer nem uma mínima desconfiança. Olhe, eu amo tanto que as almas estejam com toda a confiança comigo. Nossa, eu achei incrível essa parte. Meu Deus, que lindo. Que muitas vezes esconda algum defeito ou imperfeição delas, ou alguma incorrespondência à minha graça, para não dar-lhes ocasião de que não estejam comigo com toda a confiança. Porque se perde a confiança, a alma fica como dividida de mim, toda encolhida em si mesma. Nossa, ficar encolhida em si mesma é a pior coisa da face da terra. Que é você voltar para você mesma. Desconfia de Deus? Desconfia dele, como se... Culpa. Ele está falando de culpa. Você desconfia de alguma coisa, você fica desconfiada. Desconfiada que ele não te ama, desconfiada que ele vai te deixar. Desconfiada porque você... Que ele falou assim, eu escondo alguns defeitos e imperfeições. Por exemplo, se você tem algum defeito, se ele te mostrar seu defeito, suas imperfeições, que ele está falando, eu escondo. Se ele mostrar seu defeito, sua imperfeição, dependendo do estado que você tá, ele sabe. Às vezes ele mostra pra gente. Mostra várias vezes, ele já me mostrou. Você tem que fazer através da Aline, né? Volta, Michelle, você tá uma vez, por exemplo, quando várias vezes aconteceu e eu na hora, nossa Jesus, nunca mais eu quero pensar desse jeito. Corrigir um pensamento, né? Quando tem horas que ele corrige, é necessário, mas tem coisas assim que ele esconde para você não perder a confiança, porque se você perde a confiança, você não se aproxima dele. Por exemplo, gente, isso acontece, a gente tem que tentar entender como que acontece isso. Como que se você não confiar numa pessoa, você não vai até ela. Uma criança, por exemplo. Ela não se aproxima de uma pessoa que ela não confia. Se você acha que você fez alguma coisa errado para alguém, você vai ficar afastado. Porque você está se sentindo culpado. Vai quebrar aquele relacionamento, vai quebrar aquela intimidade, né? Se você acha que fez alguma coisa errada para alguém, se você magoou alguém, você não se aproxima. Meu Deus, que lindo. Às vezes ele esconde de você. Que muitas vezes escondo algum defeito ou imperfeições ou alguma incorrespondência à minha graça para não dar-lhes ocasião de que não estejam comigo com toda a confiança. Que lindo. Quantas vezes pode ter aconteceu isso, né? Com certeza que a gente não consegue corresponder tudo. Não consegue corresponder a tanta graça de Deus, a tanta coisa. E às vezes ele não fica jogando na nossa cara, falando, você não está correspondendo, você não está correspondendo, você não está.
às vezes fala, porque é necessário, fala para o nosso bem, fala, como ele sempre fala na escola, chama a nossa atenção, né, pra gente se dedicar mais e tudo, mas muita coisa ele deixa de falar, para não causar desconfiança na gente, e a gente ficar encolhido em si mesmo e não se aproximar dele. Nossa, que lindo. Para não dar-lhes a ocasião de que não estejam comigo com toda a confiança. Porque se perde a confiança, a alma fica como dividida de mim, toda encolhida em si mesmo. Você não confia nele. Você acha que ele é um juiz, um tirano que vai te punir, que vai te castigar. E que eu acho, gente, antes eu achava assim. Eu não lembro, tem muito tempo isso. Mas eu tinha um dia conversando com a Aline sobre foi um dia que... Ai, não lembro, eu fui comprar, foi um dia, muito tempo, que eu fui comprar uns móveis numa loja e eu me comportei de uma forma tão estranha. Eu contei pra Aline, né, que eu tinha sido falado desse jeito com o vendedor, não sei o quê, e ela falando comigo, e aí, conforme a conversa foi desenrolando, eu falei: Aline, sabe como que eu penso que Jesus está comigo? O tempo todo me vigiando para poder me castigar se eu não corresponder. Eu pensava desse jeito. Eu pensava assim, ele tá o tempo todo olhando o que eu faço, como é que fala? Me avaliando. Avaliando, que eu tinha sempre uma pessoa perto de mim me avaliando. E se eu não correspondesse, se eu não fizesse exatamente o que ele queria, ele me castigava. Eu pensava desse jeito. E, meu Deus, eu fiquei boba. Eu fiquei boba. Meu Deus, como é que eu pensava isso? Aí nessa conversa eu abri meu coração e falei, veio. Aí nessa hora ele me mostrou como eu pensava. Porque eu não tava percebendo. Eu fiquei muito tempo sem perceber isso. E ele escondeu isso de mim. Então foi uma coisa que aconteceu dessa vez, depois. E eu fiquei muito tempo desse jeito, pensando assim. E ele não falava comigo, não me mostrava, escondia, porque apesar de estar com esse pensamento, com essa visão distorcida que eu tinha, eu ficava, eu não deixava de estar com ele. Eu não deixava, eu ficava assim, com esse pensamento, mas ao mesmo tempo eu não ficava, eu continuava, né? No caminho, continuava, mesmo assim. Aquele pensamento tava lá, meio que guardado, assim. Mas eu não ficava desconfiada, encolhida em mim mesma e não seguia o caminho. Só que aí chegou um ponto que ele me mostrou. Depois, na hora certa, né? Ele me mostrou e eu corrigi. E aí ficou muito mais fácil o relacionamento, porque eu não via ele mais como um tirano. Meu Deus, é horrível ver assim. Ver Deus como um tirano. Juiz. Aí, é isso, né? Muitas vezes ele vê que a gente não tá, ou alguma incorrespondência, para não dar-lhes ocasião de que não estejam comigo. Ele quer que a gente esteja com ele com toda a confiança. E ele vai fazer tudo pra gente ficar assim. Então, às vezes algumas coisas ele vai esconder. Não é que ele vai esconder tudo, porque senão a gente vai falar assim, então ele esconde meus defeitos, ele esconde tudo, então ele não corrige. Deus não me corrige. Então, quando ele fica corrigindo na escola, isso não é Deus, não. Não é assim, não. É ele, sim. Ele corrige. Ele corrige, ele exorta, ele mostra a visão correta, como eu falei. Várias vezes aconteceu. Mas algumas coisas ele não mostra. Ou então ele espera o momento certo. Porque se ele mostrasse, naquele momento, você não entender, você ia ficar desconfiado, encolhido em si mesmo. E até sair da comunidade e abandonar tudo. Ele sabe. Como ele estava falando no Estudo 52, a Aline contando a história dela. A questão lá dela, que ela tinha o espírito, né, mal. Na época, né, que ela falou, contando a história dela.
que tinha esse espírito, que ela tinha isso, e ela não sabia. Aí, né, tá, ela contou tudo lá, e ela falou isso. Jesus falou para ela, se eu falasse com você na hora errada, você me odiaria. Então, ele sabe exatamente a hora de falar. Ele administra a nossa alma, né? Nossa, eu fiquei encantada com isso aqui. Ele esconde de nós algumas coisas pra gente não ficar desconfiada dele, não sair de perto dele. O que ele quer que a gente confie, se lance nele, né? Nos braços dele, como a Luísa fez, essa alma dela, a menina, né? Porque ele que vai, se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa para ser purificada, quem vai purificar é ele? Se você se afastar dele, ficar encolhido em si mesmo, como que ele vai te dar? Como que ele vai te purificar? Ele que é a fonte de tudo. Então ele tem que pegar a sua alma, como ele fez aqui, pegar a sua alma, te energizar, te revigorar, te infundir. Ele fez o sinal da cruz nos olhos, na boca dela, no coração dela. É ele que é a fonte de tudo. Então se você fica com medo dele, como é que você vai receber? Como que ele vai te curar, te purificar, te iluminar, te falar? É a palavra dele que te ilumina. Você vai ficar desconfiada e não vai se aproximar dele, não vai falar com ele. E se você não falar com ele, nada é feito. Ele é a fonte da verdade. É ele que vai te mostrar a verdade. É a palavra dele que vai te curar, te consolar. Se perde a confiança, a alma fica como dividida de mim e toda encolhida em si mesma. Aí você vai para os seus próprios pensamentos. Nossa, meu Deus, eu escuto cada coisa que meu marido fica ouvindo os negócios umas pessoas, uns coaching, negócio de empresa, sabe, de negócios. E aí acaba que eles falam muito da vida, né, assim. Nossa, tem hora que sai cada coisa, meu pai do céu. Eu fiquei assim, numa amargura tão grande ouvindo ele falar. Ele falou assim, não vou lembrar como que ele falou. Ele falando da verdade. Ai, meu Deus, como é que era? Ele falando assim, o que é o natural, a lei da vida. Eu falei, meu pai do céu, quem que faz? Ele tá falando de lei da vida e ele não tá colocando o nome de Deus, ele não tá falando da lei da vida. Meu Deus do céu, como é que Deus não tá nessa conversa? Ele tá falando de lei da vida. Quais são as leis da vida? Aí a moça perguntou assim, mas como que eu vou saber que uma coisa é lei da vida? Aí ele falou assim, eu descobri pela minha experiência, eu descobri quais as leis da vida. Por minha própria experiência, com o meu próprio pensamento, eu entrei, tipo assim, ele entrou em si mesmo e foi meditar sobre as leis da vida, foi entender o que é a lei da vida. Aí tem algumas coisas que ele fala que, assim, tá de acordo com a vontade de Deus. Ele fala que a vida é um sofrimento, a gente tem que aceitar o sofrimento. Ele falando nesse sentido, né, de aceitar o sofrimento, de que a vida tem dor, e a dor tá querendo te falar alguma coisa, a dor sempre tá te mostrando alguma coisa, né? Tudo bem, né? Mas não sei se foi com Deus que ele chegou nessas conclusões. Aí eu falei com minha esposa, eu falei, nossa, ele tá falando algumas coisas que Jesus fala. Mas é engraçado, né, que quando é Jesus falando, a palavra de Deus falando, muitas pessoas não dão crédito. Não dão crédito para Deus, para a Bíblia. Muita coisa os coaches falam que está na Bíblia, mas ele não cita o nome de Deus. Ele não fala, isso aqui é um pensamento cristão. Quem falou isso foi Cristo. Jesus Cristo falou isso. Eles não falam. Falam que é uma conclusão que ele chegou. Ele próprio chegou. Aí eu falei, meu esposo ficou bravo comigo na hora. Para com essa mania de falar que ninguém fala de Jesus, sei o quê. Aí falou, nossa, eu fiquei, Jesus,
Eu fiquei lá rezando, reparando ele, né? Mas eu falei assim, é engraçado, né? Aqui na Terra, se eu citar algum pensamento de alguma pessoa, ou citar uma frase de alguma pessoa que alguém escreveu, e eu não citar, não fizer a citação, isso é ferir os direitos autorais, eu posso ser processada. Se eu usar o pensamento de alguém, a palavra de alguém, a música que alguém fez, o produto que alguém criou, e eu não citar a fonte, eu não pagar os direitos autorais, se eu não der a glória para aquela pessoa, né? Isso dá um problema aqui na Terra tão grande, mas quando a gente faz isso com Deus, ninguém vê problema nisso. Ninguém vê o problema em não dar a glória para Deus. Aí depois eu expliquei para ele, tudo bem, não sei o quê. Aí, então ele falou, né, que você fica paralisada, dividida, e não lança-se nele, fica paralisada no sacrificar-se por mim, porque se você não ama a Deus, você não vai se sacrificar por ele. Se você continuar nesse estado de encolhida em si mesma, acaba o amor. Só existe amor se você continuar no conhecimento de Deus, né? No conhecimento da pessoa, se você continuar convivendo com ela. Aí tem o amor. Você tem um amigo que você não tem mais conversas com ele, não tem mais encontros com ele, né? Um amigo de infância. Acaba o amor, você acaba esquecendo. Não tem aquele amor se não tem um relacionamento, se não tem uma conversa. Não tem amor. Acaba. Né? Tipo, vai esfriando o amor. Você ficar distante da pessoa, nunca mais ver a pessoa, nunca mais falar com a pessoa. Tipo assim, o amor esfria. Ó, quanto dano faz a desconfiança. Pode-se dizer que é como essa geada primaveril que apaga a vida das plantas. E muitas vezes, se a geada é forte, as faz mesmo morrer, tá vendo? A desconfiança pode matar. Porque você não se aproxima da fonte da luz, que é, por exemplo, a planta. Se não tiver o sol, ela morre. Se você ficar sem Deus, sua alma morre. Se você ficar desconfiada e não se aproximar dele, é o que aconteceu com Adão. O que aconteceu com Adão? Na hora da culpa, correu, escondeu. Ele não teve confiança. Ele estava se sentindo culpado, fez algo errado, desobedeceu. E aí, ele não teve a confiança na hora que Deus chegou para conversar com ele, como ele fazia todas as tardes. O que ele fez nessa tarde que Deus chegou, que ele ouviu os passos de Deus? Ele escondeu. O que aconteceu de diferente nessa cena? Por que essa tarde foi diferente? Por causa da culpa. Ele saiu escondido, escondeu. Eu ouvi seus passos e me escondi. Na hora Deus já falou, o que você fez? Você comeu o fruto. Então, desconfiança. A culpa gera desconfiança. Por quê? Porque Deus falou para ele, não come do fruto, não come. Se você comer, com certeza morrerá. E aí ele se escondeu. Quanto dano faz? A desconfiança pode-se dizer que é como essa geada primaveril que apaga a vida das plantas, e muitas vezes, se a geada é forte, as faz mesmo morrer. Assim, a desconfiança, mais que geada, detém o desenvolvimento das virtudes e põe o gelo ao mais ardente amor. Tá vendo? Se você não confia em Deus, para o desenvolvimento das virtudes, para o desenvolvimento da vida divina, da santidade, porque Ele é a fonte. Aí você não se aproxima dele, você perde. Oh, quantas vezes por falta de confiança ficam presos meus desígnios e as maiores santidades. Por isso eu tolero qualquer defeito, exceto a desconfiança, porque jamais lhe podem produzir tanto dano. E além disso, como posso deixá-la se trabalhei tanto em sua alma? Olhe um pouco quanto tive que trabalhar, né? Eu tolero qualquer defeito, mas não tolero a desconfiança. Tá vendo?
Porque você não acredita em Deus, você não acredita que é possível. Você não acredita que é possível, por exemplo, fazer o que Ele está te pedindo. Se Ele te pede alguma coisa, você fala, mas não é possível fazer. Eu não acredito que é possível fazer, então não vou fazer. Por exemplo, minha vida é muito corrida, tô cansada de falar isso aqui. Vocês estão cansados de ouvir eu falar isso. Que minha vida é uma correria, que eu trabalho muito, que eu fico 10 horas fora de casa. 10 horas fora de casa. E eu tenho filho pequeno. Então, e aí Deus sempre me pede, não para de estudar, não para de partilhar, não para de participar da comunidade, participa da comunidade, partilha, não perde a live. Eu quero que a minha vontade seja conhecida. E Ele usa nossa boca, nosso celular, nossas contas de e-mail, nossa conta no YouTube para fazer isso. Então Ele sempre me pede, não para, não para. Continua a escolinha, continua o estudo, continua me ouvindo, né? Aí eu poderia falar, mas é impossível. É impossível. Eu não tenho tempo, não tem como. Ele fala, não deixa de ouvir nenhuma aula da escola. Eu poderia olhar para as aulas da escola, 3 horas, 4 horas, 2 horas, 5 horas de aula, e eu trabalhando 10 horas por dia, com 2 crianças pequenas para cuidar. Ah, mas você tem babá? Tenho, enquanto eu tô fora de casa. Eu não deixo meus filhos só com ela, né? Ela é minha auxiliar, ela não é mãe deles. Ela não é a dona da casa, ela não cuida de tudo, ela é minha auxiliar. Então tem a ordem das coisas, né? Eu poderia falar para Deus, não tem como, é impossível. Como que eu vou ouvir todas as aulas? 3, 4 horas de aula, se eu trabalho o dia inteiro. E eu sei que é a sua vontade esse trabalho, que eu tô trabalhando assim. É impossível, não tem como. E aí, como que eu vou partilhar ainda? E ainda pede, ainda fala, ouvir a escola e partilhar os trechos da escola e a escolinha. Então eu poderia pensar humanamente, voltar para mim mesma, ficar desconfiada de Deus e voltar para mim e falar, é impossível, Ele tá me pedindo uma coisa que é impossível, eu não vou conseguir. E ficar tentando eu mesma resolver sozinha tudo. Eu usar minhas próprias forças, minha vontade para fazer isso. Mas não. Eu falo, tá bom, Senhor, se o Senhor tá falando, eu vou conseguir. E eu não fico fazendo muito cálculo, não, porque senão eu não fico, eu falo, eu vou ouvir. E é incrível como é incrível. Eu fico boba, assim, que eu consigo. Ele consegue, no meio desse monte de coisa pra fazer, que é a minha vida, de coisa humana, sempre eu tô ligada no divino. Sempre eu consigo ouvir, às vezes no mesmo dia, a escola. Consigo partilhar, não todo dia, toda aula, assim, não é assim também. Mas eu consigo acompanhar o que está falando na comunidade. Eu acho um milagre. E aí, mas se eu ficasse desconfiada, eu não teria como. Ele não conseguiria produzir em mim o que ele quer. Não conseguiria, porque eu não ia dar o voto de confiança. Tá, Senhor, se tu tá falando que é para eu fazer, eu vou fazer. Eu confio em ti. Eu confio que não sou eu que vivo, não é só eu que vou fazer. O Senhor é que é o Senhor do tempo, o Senhor é tudo. Então vai dar tempo. Parece impossível. Eu olho assim e falo, é impossível. Não tem como. Mas para o Senhor tudo é possível. E eu confio. E vou. E sigo. E me perdoo se tem algum momento que eu não consegui, que às vezes eu tô esgotada, cansada, eu me perdoo.
E ele esconde, né, às vezes os defeitos, a incorrespondência em algum momento, para eu não ficar desconfiada. E assim segue. Enquanto dizia isto, fazia ver um palácio suntuoso e imenso, construído pelas mãos de Jesus no fundo da minha alma, e depois acrescentou: minha filha, como posso deixar-te? Veja quantas permanências são quase inumeráveis, por quantos conhecimentos, efeitos, valores e méritos em minha vontade te fiz conhecer. Tantas permanências formava eu em ti, para depositar todos esses bens. Não me resta outra coisa que acrescentar alguma outra variedade de outras cores diferentes, para pintar outras raras belezas de minha suprema vontade, para dar mais realce e honra ao meu trabalho. E você duvida, pensando que eu poderia deixar tanto trabalho meu? Não me custa muito, está a minha vontade comprometida. E onde está a minha vontade está a vida, vida não sujeita a morrer. Seu temor não é outra coisa que um pouco de desconfiança de sua parte. Por isso confia de mim e estaremos de acordo, e eu cumprirei o trabalho de minha vontade. Ele não te abandona, não. Pode ficar tranquila que ele não te abandona. É a gente que abandona, é a gente que começa a desconfiar e não acreditar mais que é possível. É a gente que abandona, ele não. Ele tá disposto a fazer esse trabalho em todas as armas e está fazendo. É a gente que às vezes fala: não, não quero mais. Não acredito que é possível. Daqui até aqui eu consegui chegar, mas você está me pedindo uma coisa que é impossível. Né? Quando aconteceu comigo essa semana, eu até falei pra Aline, eu falei: Aline, eu nunca mais pensei na minha vida que eu fosse estudar para concurso público. Mas Deus usou uma colega minha para falar: faz esse concurso. E eu fiquei assim: mas será que é ele que tá falando? Será que é a vontade de Deus? Eu só faço a vontade de Deus. E aí eu conversei com a Aline, conversei com meu esposo, rezei, e eu entendi que era a vontade de Deus. E eu falei: meu Deus, mais uma coisa, fia-te. Senhor, não sei como se dará isso, mas fia-te, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não vou parar o trabalho de Deus, não vou. Então é isso. A gente não parar o trabalho de Deus, confiar nele, confiar cegamente, se abandonar. Para ele nada é impossível. Quando a gente desconfia de Deus, desconfia de alguma coisa, é como se a gente limita, nós, com a nossa cabeça, a gente limita o poder de Deus. O poder dele é infinito, só que a gente limita. E como a gente é livre, ele nos deu vontade livre, aí você que fala não. Mas ele queria fazer um milagre na sua vida. Ele queria fazer um milagre numa situação qualquer. Como eu falei dessa história que eu vou ter que estudar. Ele vai fazer um milagre, eu confio. Ele vai fazer um milagre de eu conseguir fazer o que ele está me pedindo para estudar. E eu falo: tá, Senhor, eu estudo. Eu falo, eu tenho que colocar a minha vontade. Ele não vai pegar o conhecimento e colocar na minha cabeça sem eu colocar a minha vontade. Eu sou livre, eu não sou uma escrava, eu sou livre. Então eu tenho que usar minhas potências, as potências da minha alma para colaborar. Ele quer fazer, ele tem um poder de fazer, eu tenho que colaborar. E isso para qualquer situação. Como ele fala para mim: ouvir a escola, partilhar a escola, fazer a escolinha, trabalhar 10 horas por dia, cuidar dos filhos, né? Tem a casa, tem o casamento. Aí eu falo: tá bom. Eu não desconfio do seu poder, eu confio no seu poder, que o Senhor vai conseguir. É o Senhor que vai fazer, não sou eu. Eu sou. Eu deixei, o meu corpo, minha alma é sua morada. É o Senhor que vai vir fazer tudo isso, não sou eu. É o Senhor que vai fazer. E o Senhor é poderoso, né? Claro que a gente tem nossa limitação. Tem, claro que tem. Se ele tá pedindo é porque ainda tá. Se ele tá pedindo é porque ainda tá no. É assim, ainda é possível. Porque também ele não vai fazer coisas que ultrapassem minha
capacidade humana, assim, que eu seja uma... eu não sei explicar, tipo assim... vai continuar na ordem natural das coisas. Ele não vai fazer, ele não vai ter que colocar em mim, eu ser uma pessoa que tenha superpoderes, por exemplo. De ter que ficar sem dormir, por exemplo. Ele vai tirar... Ele poderia fazer isso, mas não faz, porque isso sai da ordem natural de um ser humano. Mas, por exemplo, eu consigo dormir 6 horas por noite, por exemplo, e ficar. E ele me dá energia para fazer as coisas. Né? Um exemplo assim. Não vai sair da ordem. Ele não vai falar assim, agora então, já que para você fazer tudo o que eu quero, a partir de agora você não vai ter mais necessidade de dormir. Você vai ser uma pessoa que não vai dormir mais. Diferente de todos os outros seres humanos. Você não vai dormir. Eu vou tirar de você a necessidade de dormir. Ele teria que mudar a configuração original de um ser humano. Ele não faz isso. Eu continuo dormindo muito bem. Continuo descansando. Não sei explicar como que acontece. Então, eu confio. Confie nele. Então, a gente guardar isso no coração. Ele tolera qualquer coisa. O defeito que ele não tolera, desconfiança. Porque a gente limita, como ele falou, se você desconfia, você fica encolhida em si mesma, confiando nas suas próprias forças e não volta para ele. E aí, não tem como ele continuar o trabalho na sua alma, os planos dele. Estar no Fiat Divino é estar no plano de Deus. Deus tem um plano, você segue aquele plano. A vontade de Deus sendo feita a cada segundo. Você nunca fala não por causa do... Você sempre colabora com a vontade dele. Mesmo que você se veja... Né, você fala assim, quando eu tomei essa decisão, eu falei... a minha rotina já tá bem preenchida, assim, né? Mas, Fiat. Não vou recuar. Né, eu vou ter que ajustar, assim, alguma coisa com meu esposo. Ó, de tal hora até tal hora eu vou estar estudando. Tudo bem? Você concorda? O que você acha? A gente conversou e ele falou, eu tô com você. Eu vou te ajudar, eu te apoio. Pode fazer. Tranquilo, eu não vou reclamar que você tá ausente. Eu falei, tá bom, então vamos. Então é isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.